Você sabia que o seu amor por Cristo, ele se manifesta não apenas através das suas palavras, mas principalmente por intermédio da sua obediência? Se você quer aprender mais a respeito da obediência a Deus e como se aprofundar nesse tema, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, aonde através da contemplação da Palavra de Deus, nós nos incendiamos de amor por Ele. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos a respeito de conhecer a Deus, nós vamos falar como nós podemos conhecer a Deus através da nossa vida de obediência. Como a nossa obediência, a sua verdade revelada, a sua vontade revelada, nos aprofunda no conhecimento e no entendimento a respeito de quem Ele é. Para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14 e o versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui nós estamos vendo uma revelação entregue pelo discípulo amado a respeito da obediência. Aquele que guarda os mandamentos, aquele que guarda a verdade revelada, aquele que obedece a Deus. Esse é verdadeiramente quem ama Ele. Então o amor de Deus não é expressado simplesmente por palavras, mas sim por uma vida de obediência. E aí Jesus diz que há uma retribuição à obediência. Ele será amado pelo meu Pai e eu o amarei e eu me manifestarei a Ele. Eu irei me manifestar, eu irei me revelar a Ele. Obediência a Deus e conhecimento de Deus são temas que estão correlacionados. Cristo se manifesta, se revela e ama aqueles que são obedientes. Cristo está nos revelando que, cara, não adianta dizer, pai, eu te amo. Deus, eu te amo, papai, papaizinho. E todas as formas de declarar isso enquanto você adora numa igreja, quando você canta numa igreja, mas se você não tem obediência, isso não é uma verdade. Se você não obedece os seus mandamentos, se você não obedece a verdade revelada de Deus, quer dizer que é da boca para fora, que é algo vazio, que isso não é uma verdade. Cara, o que é obediência a Deus? Obediência a Deus é eu me submeter a Deus. É eu seguir os seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade e os seus princípios que me foram revelados. A gente vê um evangelho por aí que às vezes é um evangelho um pouco superficial, aonde eu declaro palavras de amor a Deus, mas a minha vida prática não manifesta esse amor que eu declaro ter a Deus. E muitas vezes isso está relacionado com uma superficialidade que os cristãos têm em relação à palavra. São cristãos que não estão fazendo como você, que está aprendendo, se aprofundando na verdade revelada de Deus. São pessoas que vivem e muitas vezes estão adorando um Deus conforme a sua imagem. Porque se não tem obediência, não tem vida com Deus. Obedecer a palavra e se relacionar com Deus são coisas que não se desconectam. Então, a gente vai entender por que a obediência, o conhecimento e o relacionamento de Deus são tão importantes e estão correlacionados. Primeiro, porque a obediência é uma manifestação de fé. Eu manifesto a minha fé, eu exteriorizo a minha fé através da minha obediência. Tiago, ele fala sobre isso, sobre a fé e as obras. Uma fé sem obras está morta. Isso está muito relacionado à obediência, né? É um tema que gerou um pouquinho de polêmica, né? Martinho Lutero, ele quis excluir o livro de Tiago da Bíblia por não ter uma compreensão clara disso. Porque parece que é algo que contradiz a justificação pela fé. Mas não, Tiago não está dizendo que nós somos justificados por obras. Ele está dizendo que a exteriorização da minha fé, a fé a qual me justifica, ela é exteriorizada pelas minhas obras. E dentre as obras, dentre esses atos, estão os atos de obediência. Então, obedecer a Deus é a manifestação da fé. Hebreus 11, a gente tem a nossa galeria dos heróis da fé. Para mim, Hebreus 11 é a galeria da obediência. Nós temos ali homens que obedeceram a Deus. Se você abrir Hebreus capítulo 1, 11, versículo 1, você vai ver a descrição do que é ter fé. Que a fé é o firme fundamento, as coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Hoje, no meio neopentecostal, a fé está distorcida, porque as pessoas acreditam que fé é simplesmente eu desejar algo com muita força e acreditar
naquilo e vai acontecer. Quando na verdade não. Fé é apenas um ato de obediência. É eu crer em coisas que Deus falou, que Deus revelou. Você nunca vai ver na Bíblia uma manifestação de fé onde a pessoa simplesmente quer algo, acredita e acontece. Não. Todas as vezes que a fé foi posta em ação, a fé foi baseada na palavra. Então a fé, ela tem o seu objeto. O meu objeto da minha fé é Deus. Eu creio em Deus. A minha fé está em Deus e não uma fé na fé, como é ensinado por aí. E algumas igrejas querem materializar a fé. E vou botar um corredor de sal, vou pegar ali um sal ungido, um pedacinho de terra de Israel, como materializar a fé. Isso por si só já significa que não é fé. Isso é um mercado da fé, não tem nada a ver com a fé bíblica. Então, obedecer é a manifestação da fé. Abre Hebreus 11:8 comigo aí, por favor. Diz assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Obediência e fé estão relacionados, porque a minha obediência é eu manifestando a minha fé, é a minha fé sendo posta em prática, é a minha fé sendo evidenciada. A obediência não é só a manifestação da fé, é a manifestação do amor, porque não adianta eu dizer que eu amo, mas esse amor não é exteriorizado. João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus está dizendo, cara, se tu me ama, isso vai ser manifestado através de uma obediência à minha palavra, aos mandamentos que eu vos deixei. Não existe esse amor todo que é cantado, que é deliberado, se não tem obediência. Se não tem obediência, esse amor é um amor mentiroso. É um amor falso, é o amor fingido. Paulo, quando ele fala sobre amor, ele fala que nós não tenhamos um amor fingido. E um amor sem obediência é mero fingimento, é mero teatro. Porém, obediência também é adoração. Na aula passada nós falamos a respeito de conhecer a Deus através da adoração e nós falamos da obediência. Vou deixar esse vídeo aqui no card para que você possa acessá-lo e assistir depois. Obediência também é adoração. Abre comigo em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Aqui a gente tem um texto que fala muito sobre obediência, que é um dos textos base a respeito do entendimento da obediência a Deus, que é um dos textos que dá muita base a respeito do conhecimento de adoração e obediência a Deus. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aqui nesse texto, nós vamos ver um momento de desobediência de Saul, o que contribui para que Deus o rejeite, para que ele, então, seja substituído por Davi. E isso é simplesmente um ato de desobediência. Deus mandou que Saul fosse lutar contra os amalequitas, contra Agag e acabasse com todo mundo, exterminasse aquele povo. Essa foi a ordem de Deus. Porém, Saul vai lá, poupa o rei, poupa o melhor do gado, e quando ele é confrontado por Samuel, ele diz que ele fez isso para adorar a Deus. Não, a gente vai oferecer como sacrifício e vai adorar a Deus. E aí Samuel dá-lhe uma lapada em Saul. Mano, me diz uma coisa, tu acha que Deus prefere o sacrifício, a tua adoração, a obediência? E aí ele libera a famosa frase: obedecer é melhor que o sacrificar. Não existe adoração sem obediência. Obediência é uma forma de adorar a Deus. Agora, com esse entendimento, a gente entendeu o que é obediência, nós entendemos o porquê que eu preciso da obediência, agora a gente vai para o como. Como conhecer a Deus através da obediência. Então, o primeiro ponto, cara, é que a obediência tem que partir do interior, de uma disposição interna. A obediência não deve ser apenas o ato externo, deve ser a intenção de obedecer. Nós vamos ver que Jesus, quando prega sobre o reino, um dos temas muito recorrente na mensagem de Jesus é o contraste da antiga aliança com a nova. Por exemplo, quando ele vai pregar o Sermão do Monte, que ele começa a agravar coisas que tinham na lei. Na lei, por exemplo, tu não podia matar, mas agora na nova aliança, se tu odiar alguém, você já matou no seu coração. Na antiga aliança você não poderia adulterar, mas agora se eu olho alguém com uma intenção impura no meu coração e cobiço ela, eu já estou adulterando. Então Jesus agrava alguns conceitos. Por quê? Porque a base da nova aliança não é, como na antiga, atos e ritos externos, mas é uma disposição interna do meu coração. Lá em Ezequiel 36, o versículo 26 e 27, Ezequiel está profetizando sobre a nova aliança e ele vai mostrar que a característica dessa nova aliança é uma transformação no coração. O relacionamento com Deus na nova aliança não é algo externo, é algo que parte do interior. Vamos ler Ezequiel 36, versículo 26 e 27, que diz assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro
dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, a nova aliança, ela está relacionada a uma disposição interna do coração, assim como a obediência que eu devo a Deus. Eu não devo simplesmente fazer um ato externo, eu devo entregar de todo o meu coração. A obediência tem que ser uma obediência intencional, não pode ser algo forçado, como por exemplo Paulo fala a respeito da oferta, né? Quando eu for dar, que eu dê de coração, que não seja algo forçado. Então a obediência já começa por isso, eu tenho a intenção de obedecer. Isaías 29:13, nós temos o profeta laçando o povo por causa de uma obediência ritualística, litúrgica, que Jesus também fala a respeito disso. Diz assim o texto: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, Deus, através do profeta Isaías, estava repreendendo o povo por uma obediência simplesmente externa, parcial, e não uma obediência de todo o coração. Para a gente começar o aspecto prático, nós devemos obedecer de todo o coração, obedecer de forma intencional. Isso não quer dizer que às vezes você não vai obedecer a Deus a contragosto, no sentido de que você quer ir para a direita, mas Deus te pediu para ir para a esquerda. Não quer dizer que você vai executar essa obediência com um sorriso, às vezes é uma obediência chorando. A questão aqui é a intencionalidade, eu estou abrindo mão do que eu quero e de todo o coração eu estou obedecendo, mesmo que isso não seja o que eu quero. Você entende? Eu quero a obediência, eu queria ir para cá, só que eu prefiro a obediência, então de todo o coração, mesmo que talvez sem um sorrisão, talvez em lágrimas, mas eu estou obedecendo de todo o meu coração. Segundo, eu obedeço a Deus através da obediência da palavra, né? O que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, como eu posso obedecer a Deus? Obedecendo a palavra. Como eu citei no vídeo, conhecendo a Deus através da palavra. Tem gente que diz, eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Quero ouvir a voz de Deus audível. Leia a Bíblia em voz alta. Porque a palavra é a vontade de Deus revelada. Eu obedecendo a palavra, eu estou obedecendo a Deus. Mas também eu posso obedecer direções específicas de Deus para minha vida, porque Deus fala no contexto geral, através da sua palavra, mas Deus nos direciona de forma específica. Como, por exemplo, Hebreus 11:8, o texto que eu li. Abraão, ele recebeu uma direção específica de Deus para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para a terra que eu mostrarei. Então Deus, em algumas vezes, vai se revelar especificamente para ti. Nós temos textos que falam que o Espírito Santo fala o nosso coração, então nós entendemos que o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos conduz, o que nos leva ao último tópico, que é obedecer o testemunho interior do Espírito Santo. A partir do momento que você tem uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, você vai perceber que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, ele vai testemunhar ao teu coração, como a Bíblia diz, que o Espírito fala ao nosso espírito. Então, muitas vezes, o Espírito Santo, no teu relacionamento com Deus, ele vai falar contigo, ele vai te dar um testemunho interno e você vai ter que aprender a entender isso e obedecer. E na medida que você vai obedecendo esses pequenos estímulos, vai se abrindo uma porta para uma experiência mais profunda com Deus. Feito, meus queridos, se você ficou até aqui, você compreendeu que a obediência é uma das formas onde eu me aproximo e eu passo a conhecer a Deus, e Deus se revela, Deus se manifesta a mim através da minha obediência. Comprometa-se a obedecer a porção de sabedoria que Deus te entregou, que Ele vai te entregar mais e seu relacionamento com Deus vai ser aprofundado. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela disposição do seu tempo. Deixa o teu joinha, deixa o like, manda para um amigo, compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra. Comente aqui a tua opinião, se eu esqueci de algo, se você tem algo a acrescentar, deixa aqui que vai ser de grande valia. Muito obrigado, tamo junto, forte abraço e até a próxima.